entrar numa organização e entender imediatamente tudo que deveria ser alterado, mexido para o bem daquela organização. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso programa, a esse nosso canal dedicado a discutir, a debater o tema Personal Branding. Tema que apaixona a minha vida nesses últimos 20 anos e que eu espero que também se torne a sua, pela importância do conceito para a obtenção do sucesso, para melhorias na carreira, para conseguir se enxergar melhor na profissão, para conseguir se reposicionar, se esse for seu caso, mas essencialmente eu sempre digo isso, para encontrar realização pessoal e profissional. Então toda semana a gente traz um tema diferente aqui. E hoje eu trago uma provocação aqui para você sobre a ideia de fazer diferença. Quando a gente pensa em marcas pessoais, em marcas profissionais, a ideia de fazer diferença está na essência de tudo que a gente faz, de toda a busca com um plano de marcas pessoais, vem embutida a ideia de fazer alguma diferença. Porque pense comigo, pessoas que se destacam, marcas valiosas, marcas que a gente admira, todas elas, se você refletir, fizeram alguma diferença. Se a gente pegar marcas icônicas de profissionais fantásticos que a gente conhece por aí, e eu seguido cito grandes nomes assim que marcaram, que foram escola, que marcaram a sua época, que transformaram o jeito da gente olhar aquele segmento, se tornaram marcas icônicas, marcas famosas. Mas se a gente voltar à ideia de forma muito simples no conceito de fazer diferença, a gente entende que toda a geração de valor para as marcas pessoais está embutido nessa ideia de provocar diferença, de fazer diferença. Pense no seu dentista, pense no seu advogado, no segmento que ele atua. Imagine até como um empregado, como um profissional dentro de uma grande organização. Pessoas que fazem diferença, pessoas que se destacam por ter feito essa diferença, conseguem gerar valor para suas marcas pessoais. E daí vem o reconhecimento, daí vem a admiração, daí vem a possibilidade de liderança das pessoas que legitimam essa diferença que a gente faz. E aí vem uma boa reputação, e aí vem todo um processo, uma espécie de círculo virtuoso em torno das marcas pessoais, mas sempre com essa raiz. O objetivo é fazer diferença. Fazer diferença para você mesmo, fazer diferença para os outros à sua volta, fazer diferença para a organização. Então o que acontece é que quando nos contratam por uma empresa, quando nos chamam para ser voluntário numa organização, quando nos convidam para participar de uma diretoria, de uma associação, o que essas organizações, o que essas instituições esperam da gente? Certamente é que a gente faça a diferença, que a gente traga um olhar de fora, um olhar não contaminado, não viciado, que a gente consiga enxergar coisas que os outros não enxergam dentro daquela organização e que a gente essencialmente consiga, com esse olhar externo, com esse olhar não viciado, com cabeça aberta para enxergar coisas diferentes, que a gente enxergue espaços vazios dentro da organização e que a gente possa operar essa transformação fazendo diferença naquele grupo de pessoas, naquela organização. Então reflete comigo que isso funciona para quase tudo, tá? Ser empregado, ser participante de alguma organização, fazer voluntariado, a lógica é sempre a mesma. Quando nos convidam ou quando nos contratam para que a gente faça a diferença. Mas sabe o que acontece em quase todas as organizações? E eu tenho quase 40 anos de mercado, já passei por grandes organizações, não só fui empregado em empresas de tamanhos diferentes, mas participei de muitas organizações e participo até hoje de muitos voluntariados e participo planejando em muitas organizações. O que acontece invariavelmente, e aqui que eu quero que você pense comigo, é que a gente, quando chega numa nova organização, numa nova instituição, a gente tem um poder incrível de enxergar espaços vazios naquela organização. Porque a gente chega com a cabeça totalmente aberta e a gente consegue, inclusive, entender as relações das pessoas. A gente olha e enxerga
quem faz legal, né? Quem está comprometido com resultados, né? Quem está liderando as coisas, né? Quem está carregando o grupo nas costas. A gente tem um olhar, parece assim, incrivelmente, uma espécie de scanner para enxergar a alma daquela organização, e a gente consegue detectar assim, ali tem um vazio que poderia ser ocupado. Isso aqui precisa ser consertado, né? Isso aqui não faz sentido fazer dessa forma. Então, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a gente tem essa incrível capacidade. Se você já experimentou isso, já teve essa sensação, você sabe do que eu estou dizendo. Entrar numa organização e entender imediatamente tudo que deveria ser alterado, mexido para o bem daquela organização. Mas sabe o que acontece depois? E isso acontece com todos nós. A gente vai conversando com as pessoas, né? Vai debatendo, a gente olha num primeiro momento aquilo e pensa, será que eu deveria dizer agora isso para o meu superior, para o meu chefe, para o empreendedor, que aquilo não faz sentido daquela forma? Então a gente fica com alguns receios, mas a gente conversa no elevador, a gente conversa no restaurante com as pessoas, com os colegas, e aí começa um processo incrível de equalização da sua diferença. Eu explico isso. Você conversa com uma pessoa e relata essa sua primeira visão. Olha, eu tive um sentimento que aqui a gente poderia melhorar mais, aqui a gente poderia ocupar esse espaço, aqui a gente poderia operar alguma transformação. E aí sabe que invariavelmente a gente encontra dessas pessoas, de modo geral, esse colega, esse amigo, esse assim, olha, eu não sei se vale a pena tentar, e aí ele começa a argumentar com a visão dele. Porque o cara que era anterior a ti, que veio para cá, também tentou fazer isso e não conseguiu. Ou aqueles ainda, os mais medíocres, né? Olha, não tenta isso, porque a chefia não gosta muito, né? Que se mexa, que se altere na cultura da empresa. Então a gente começa, naquele momento, a se retrair. Será que eu devo ir ou não? Será que eu devo fazer ou não? E os colegas começam a fazer, olha, quem já tentou aqui foi despedido da última vez, olha, a empresa, o chefe é meio egocêntrico, ele não gosta que contestem as ideias dele. E aí a gente vai esfriando, e aí a gente vai amornando, e eu costumo usar essa expressão, a gente vai se equalizando com a média daquela organização, porque toda organização tem uma média de vibração. E a gente vai descendo, a gente vai perdendo aquele ímpeto, a gente vai perdendo aquele poder de enxergar onde poderia operar a transformação, e a gente vai se equalizando, e aí a gente, depois de alguns meses, se você já passou por isso, me diga se eu tenho razão aqui, a gente acaba equalizado, a gente acaba vibrando, né, na mesma energia, na mesma onda que vibra toda a organização. E eu tenho um exemplo interessante para fechar esse pensamento aqui, que é mais ou menos o que acontece nas nossas casas, né? A gente muitas vezes chega em casa e repara que na sala da nossa casa, no escritório, aqui na biblioteca, quebrou uma lente, né? A lente do espelho da tomada, por exemplo. E num primeiro momento a gente olha aquela coisa quebrada, ou um rasgo no sofá, alguma coisa desse tipo, e nos chama a atenção porque é o diferente dentro do que a gente enxerga ali. E aí a gente não consegue, por algum motivo de correria, a gente não consegue consertar naquele dia, a gente deixa para o dia seguinte, não deu, a gente viajou, a gente deixa para a semana seguinte, e a gente olhou para aquilo que estava estragado na sala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Nas primeiras aquilo incomodou muito, chamou muita atenção, e logo depois, passado um mês, e se a gente não conseguiu operar aquele conserto, a gente já não nota mais. Olhem que coisa maluca. Todas as visitas que vão na sala da sua casa conseguem reparar naquele defeito, menos você, que já se acostumou com aquilo e já não enxerga mais. Essa metáfora resume um pouco desse efeito de equalização à média das organizações. E aí tem uma coisa muito maluca que é o seguinte: a gente foi contratado para aquela organização para fazer diferença. A gente foi convidado para ir para aquela diretoria para fazer diferença com o nosso olhar. A gente foi convidado a participar daquela organização não governamental para que a gente pudesse trazer um olhar diferente para aquele grupo. Quando a gente foi convidado para essas diretorias, para essa participação voluntária, ou a gente foi contratado, a gente foi chamado
para trazer o nosso olhar e para a gente fazer a diferença. E aí, quando a gente equaliza com a média da organização, a gente simplesmente não enxerga mais, e aí a gente não faz mais diferença nenhuma, e aí a gente não serve mais para aquela organização. Essa reflexão é muito importante para a sua carreira, para a sua marca pessoal. Se você está me assistindo aqui no nosso canal Marketing, pense muito sobre isso, né? Porque a gente traz toda semana boas reflexões que eu espero que faça sentido para você e que a gente possa se encontrar aqui semana que vem com mais um olhar sobre personal branding, que é a grande paixão da minha vida. Então fiquem comigo aqui, semana que vem a gente se encontra de novo para debater sobre personal branding. Um forte abraço e muito obrigado.